Oi, gente, boa tarde, professora Edilene de Português. A gente vai dar algumas orientações a respeito da aula sobre artigo de opinião do Centro de Mídias, tá? Então, essa aula é fundamental que você a assista. A introdução, ela tá um pouco, assim, expansiva, né? Ele vai falar sobre a diferença de opinião e fato. E, sendo bem sincera com vocês, no início eu achei meio longo. Ele vai até 7 minutos do vídeo, 6 para 7 minutos, falando, explicando, interagindo, que seria para uma prévia para saber se você sabe a diferença entre um fato e uma opinião, né? Depois que ele levanta essa questão, seria interessante que vocês acompanhassem a aula, sim, porque tanto ele como a professora vão explicitar exemplos do que seria um fato histórico, fundamentado, que realmente aconteceu, a opinião, e depois eles irão falar sobre a composição do artigo de opinião, que é o que interessa a vocês, porque é o que é cobrado nos conteúdos, né? Ou seja, nas provas oficiais, Enem, SISU, enfim, nas avaliações diagnósticas, tá? Então, ele vai falar aqui sobre 3 temas, né? Sobre as pessoas que têm opinião sobre tudo, sem fundamento científico ou histórico para aquilo. Depois ele versa sobre como que você pode fundamentar o teu posicionamento, que vem aqui na tese. A tese seria o seu posicionamento a respeito de um determinado assunto, né? Fala também sobre a estrutura de um artigo de opinião. Então, você tem que ter a tese, que a gente já viu que é o seu posicionamento, os argumentos para defender essa tese, ou seja, para defender o seu ponto de vista, e uma proposta de intervenção. Então, vocês estão cansados de saber, praticamente a mesma informação que a gente dá na criação de uma redação, né? Agora, aqui ele está bem simplificado de uma forma bem técnica, porque assim, você não vai conseguir fazer uma boa redação, que normalmente os alunos comentam, não sei fazer redação, não consigo fazer. Por quê? Porque nós não temos domínio, a gente tem uma opinião, mas a gente não tem domínio sobre aquilo que a gente está opinando. Então, por exemplo, vou usar como exemplo, quando foi instituído o sistema de cotas raciais, né, todo mundo tinha uma opinião a respeito, todo mundo, professor, aluno, sociedade em geral. E eu percebia foi percebido que era uma opinião sem base de argumentos, os argumentos eram fracos e sem base de conhecimento. Então, ficava todo mundo falando que era contra ou a favor, mas não tinha embasamento do conhecer dessa questão das cotas, e defendia-se, né? Ou ia-se contra. Então, assim, se você tem o conhecimento daquilo que você vai falar, fica muito mais fácil. Então, você tem que ter, quando você discute, quando você opina sobre um determinado assunto, você precisa ter conhecimento do mesmo. Caso contrário, a sua defesa do seu ponto de vista fica vazio. Isso tanto no seu cotidiano, quanto num texto que você irá criar, tá bem? Então, esse é o primeiro passo, tá? Então, os argumentos, eu estou passando aqui o cursor, tá? Vocês vão acompanhando por aqui. Os argumentos são os levantamentos embasados em informações corretas que você irá utilizar para defender o seu ponto de vista. Depois, você vai linkar esse argumento com a proposta de intervenção. Então, como o professor mesmo fala, o exemplo dele foi ótimo, né? Você, de repente, está falando sobre violência, e daí você, vamos supor, nos seus 2 últimos parágrafos de conclusão, você coloca como uma proposta de intervenção: a sociedade precisa ser melhor alimentada, dê alimentos ao homem, e você diminui a violência. Você não pode simplesmente jogar isso é um exemplo, tá? Sem fazer um link, sem argumentar,
sem deixar ele ligado com o teu parágrafo anterior, porque senão fica sem lógica, fora de propósito, né? Então você pode sintetizar. Sintetizar é bom, é ótimo, é maravilhoso, mas desde que ele tenha uma relação, porque a pessoa que está corrigindo, ela não vai entender que você lá no teu pensamento acredita que sim, um povo alimentado é um povo não violento, é um povo satisfeito, né? Mas simplesmente você jogar isso como um chavão, como um ditado, isso não funciona. Então, deve ter os conectivos, né? E os conectivos é o que a gente chama de coerência, né? Coesão e coerência, né? Então, tem que ter os conectivos, tem que ter uma coesão e uma coerência. Uma proposta para isso, gente, seria que vocês produzissem um texto de artigo de opinião. É bem interessante, porque vocês já estão no segundo ano. Olha a proposta dele aqui, do professor. O artigo de opinião, ele parte do pressuposto que você tem uma questão polêmica. Pega uma questão polêmica aí, lê e estuda a respeito dela. Daí você vai tecer a sua tese, tá? Ou seja, a sua opinião a respeito dessa questão polêmica. Depois você vai utilizar, nos segundos e terceiros parágrafos, os argumentos que fundamentem a sua opinião. Aí então você vai, por exemplo, você vai pegar uma questão polêmica aí, qualquer uma, eu não vou citar exemplo, tá? E daí você estuda a respeito desse tema e perceba se a sua opinião ela está de acordo com o embasamento que você levantou, tá? Ou seja, de acordo com as informações que você pesquisou. Depois você coloca a proposta de intervenção. Como que você não precisa escrever proposta de intervenção, ela tem que estar no final do teu texto como uma forma de resolver aquele problema ou de transformar aquela situação, tá? Então, olha, a proposta de intervenção, ele vem à luz dos argumentos, como resolver essa questão polêmica, né? À luz dos argumentos seria tipo assim, baseado nos teus argumentos, faz uma proposta de intervenção que tenha lógica, que tenha a ver com a tua opinião, com a tua tese, tá bom? Mas assim, gente, sem assistir essa aula, sinceramente, eu acho difícil. Então, não vai só pelos slides, assistam essa aula e tentem fazer esse artigo de opinião. Você pode fazê-lo e depois fotografar, mandar para mim. No final do vídeo eu coloco para vocês o e-mail e na descrição do mesmo, tá bom? No corpo desse vídeo eu vou deixar o link também da aula do CNSP e deixo o e-mail onde vocês deverão enviar. Muito obrigada, até a próxima aula.